Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Hoje, quarta-feira, não sei nem se é a última. Nosso assunto é esse aí. Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É evidente que o objetivo desse capítulo é a identificação do que é falso. Não tem nem dúvida. A grande dificuldade desse capítulo é a questão do profeta. A maioria de nós entende que não somos afetados por isso. Acontece que todos somos, porque Jesus não era um religioso, como explicou Allan Kardec. E todo mundo olha esse tema pensando em religião. E, na verdade, em todas as áreas da atividade humana, tem profetas que nos atingem com suas ideias, gerando comportamento. O que Jesus ensinou foi a moral cristã, o bem e o mal. Fazer essa distinção na moral cristã, na moral que não muda, porque ela é básica e eterna. Então, meus irmãos, nós temos, ao longo de nossa vida, sempre insuflações de profetas a respeito de comportamento moral, legislando felicidade através de comportamento moral, legislando. Pega os 10 mandamentos e passa neles. E vem vendo quanto o mundo oferece de opiniões contrárias, adversas, defendidas, institucionalizadas e etc. Depois pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que é um desdobramento dos 10 mandamentos, e veja, passando em cada um, quanto o mundo está pressionando a humanidade com relação a essa questão. Somos, sim, todos afetados pelo assunto. E hoje nós vamos fazer um exercício que é o de aplicar ao Evangelho os estudos que André Luiz fez no mecanismo de mediunidade sobre as consequências dos reflexos condicionados de Pavlov. Visões de seus corações, palavra de Jeremias, 650 anos antes de Cristo, gente. Não escuteis as palavras dos profetas que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Olha só, visão dos seus corações é o que eles sentiam. Que sentimento forma imagens, quadros. Então, eles estavam falando do que eles imaginavam que devia acontecer, de bom ou de mal, dependendo das intenções que eles tinham com as suas visões dos corações. O Espírito Luos, no capítulo 21, comenta: já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Já naquela época. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Vamos aplicar isso àquele quadro sintético dos estímulos. Fé simples e quase cega.
Onde eu coloco? É um estímulo já condicionado na mente humana? Só pode ser, não é? A fé do povo simples. Ao tempo de Jesus, então, quando Jesus pregava os ensinamentos, o povo era isso que está aí, fé simples e quase cega, atendendo e convidando aos profetas, como explica Kardec, a falarem, fale mais. Os falsos profetas, que eram assim, aos montes, já naquela época. Coisas boas e agradáveis são os estímulos a serem, vamos dizer assim, virar hábitos. Muito bom. Então, vamos aplicar isto aos nossos estudos da noite. Ensinamento de Jesus. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, a árvore. Jesus manda olhar a natureza para a gente fazer conexões, porque as leis de Deus atuam em todos os quadros da vida. Então, no caso de profecias, profetas, homens, etc., a árvore é o homem. Portanto, a cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O fruto das árvores são as obras dela, a obra que ela faz. Muito bem. Guardai-vos dos falsos profetas que virão ter convosco, cobertos de peles de ovelhas, que por dentro são lobos rapaces. Cobertos. Cobertura dos falsos profetas são as palavras deles. Então, Jesus manda aguçar o pensamento para conhecer o homem e as suas obras, e não as suas palavras, porque elas podem ser mentira. Estou fazendo esse exercício mental porque nós todos somos agredidos de modo permanente pelos falsos profetas da moral que estão aí no mundo, legislando, insuflando pensamentos contra a moral cristã e contra as leis de Deus. É só observar e pensar. Eu não vou ficar fazendo a dissertação para não virar aqui um palco de acusações. Guardai-vos, guardai-vos, disse Jesus. Guardar é botar segurança. É se defender, não é uma palavrinha solta, bonitinha, não. É uma coisa forte. Guardai-vos dos falsos profetas. Exatamente, Jesus sabia muito bem da importância disso. Então vamos ver como é que a gente se guarda de falso profeta. André Luiz ensinou. Pronto. Pela vontade. Como? Ciclotron. Nós temos um ciclotron dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Nós podemos guardar dos falsos profetas combatendo aquilo que não está compatível com aquilo que já sabemos sobre o bem e sobre o mal também. A experiência do bem muitas vezes decorre da experiência do mal, hein? Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetram mais amplos horizontes de evolução. Isso é natural. Todos nós queremos ouvir aqueles que são mais hábeis do que nós na área do conhecimento, em alguma coisa que eles se especializaram, que eles têm aptidões, que eles têm aberturas. É natural. Neste estágio de consciência, a vontade desempenha o papel do ciclotron no mundo da química. Bombardeia, olha só, bombardeia os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. Guardai-vos, disse Jesus, bombardeie, disse André Luiz. E preside as junções de onda no plano das sintonias. Muito bem.
Quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental, para enriquecer ou sublimar, agravar os próprios males ou acrescentar bens em seu destino. É evidente. Assimilou, se é ruim, vai acrescentar sofrimentos, decepções, etc. Se for o bem. Está dentro da cabeça. Nós temos um poderoso ciclotron. Recomendação de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, muitos virão em meu nome e a muitos seduzirão. Eles seduzem com coisas boas e agradáveis. Eles não vão seduzir com coisas que tragam aflições, dificuldades. Por exemplo, o Espiritismo tem uma grande dificuldade de se alastrar, porque ele não engana. Ele diz o seguinte: reforma moral, reforma íntima. Vou procurar outra igreja, dizem alguns. Como é que isso acontece? Como é que essas coisas acontecem, entram dentro de nós? Igualzinho a experiência de Pavlov com os cães, disse André Luiz. A vida mental do espírito humano é a mesma coisa. O que acontece? Enxertando novas impressões, um estímulo que não é condicionado, que a gente nem sabia que existia, passa a ter, olha só, se a fé é cega e aceita, igualdade de respostas dentro de nós. Então, mesmo aquilo que não estava dentro de nós passa a estar dentro de nós, do nosso comportamento, das nossas reações, do nosso modo de ser e de agir. Portanto, a questão da fé cega é muito importante. Olha, na ciência não existe autoridade. Uma coisa só é aceita pela ciência quando pode ser comprovada por todo mundo, por qualquer cientista em qualquer lugar do mundo inteiro. Também nas coisas morais, meus irmãos. É preciso ver as fontes, é preciso saber o que dizem aqueles que pesquisaram, que vivenciaram, que deram testemunho das coisas morais. Nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. Então, vocês vejam, as novas impressões são enxertadas, coisas boas e agradáveis de falsos profetas estão entrando na mente do povo, e nós somos parte do povo. Nós também estamos sendo agredidos. E se a nossa fé é cega com relação aos temas que eles estão colocando, elas terão a resposta dentro de nós igualzinha às coisas que nós já consideramos, vamos dizer assim, consolidadas em nosso espírito, em nossa mente. Muito bom. Guardai-vos, disse Jesus. A razão por luz do discernimento faculta o privilégio da escolha. Jesus, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Ué, prodígios? Prodígio é coisa boa. É com prodígios que muitos aspectos da evolução da nossa mente tiveram progresso. Jesus fez prodígio para todo lado. Ele curou paralítico, que era de nascença, cego, fez de tudo com relação a prodígio na área da cura. E como consequência dos prodígios que ele fez, e ensinou os seus apóstolos a fazer, deu-lhes essa autorização, acontece, a humanidade cresceu, o interesse dos mais sábios, dos espíritos mais evoluídos, voltou-se porque é instintivo na criatura saber qual é a fonte do prodígio.
porque ela tem que estar dentro de uma lei da natureza, instintivamente. Quanto mais sábio é o espírito, mais isso é forte dentro dele. Prodígios. Mas os prodígios acontecem de diversas maneiras. Vamos ver. Coisas boas e agradáveis e atingem a fé simples e quase cega, da mesma forma. Então, vamos ver a origem dos prodígios. Os prodígios dos falsos profetas têm origem nos conhecimentos adquiridos e nas faculdades orgânicas, acessíveis aos dignos e aos indignos. Um dos prodígios famosos aqui no Brasil foi quando aquele bandeirante, qual foi, mano? Botou álcool no prato e acendeu, e os índios ajoelharam como se ele fosse um deus, lembra? É o quê? Conhecimento que ele já tinha. Ele não tinha faculdade orgânica especial nenhuma. Mas alguns têm faculdades orgânicas especiais, nós vamos ver. Leis já conhecidas da ciência, leis ainda desconhecidas pela ciência. Alguns dos prodígios, né, como o álcool fazendo fogo, fingindo que era água, né? Os índios ficaram lá, meu Deus, o homem é um deus. Muito bom. Vamos ver as leis ainda desconhecidas da ciência, leis do magnetismo espiritual. Aí. A descompensação vibratória decorrente do pensamento, os spins da atividade espiritual, questões de energias dentro do átomo, das partículas atômicas, dos elétrons, do giro dos elétrons no campo espiritual. Nós vimos isso, não é? Harmonizado, sensibilidade mediúnica normal, descompensado, teor purgativo ou ação missionária, tanto faz. O espírito pode ter um amplo campo magnético e ele não ser do bem propriamente. Ele está em fase de purgação. Ele veio para compensar comportamentos errados em vidas passadas. Veio com missão de fazer o bem. Mas ele não está fazendo ainda, não conseguiu. Mas ele tem a capacidade. Porque André Luiz não explicou por que isso acontece, mas ele tem um campo magnético mais amplo e pode fazer o mal através desta, vamos dizer assim, absorção ou conquista do seu espírito em termos de campo energético. É um espírito que desenvolveu aptidões, capacidades no mal e vem para fazer o bem, mas não consegue ainda, mas tem uma ampla capacidade de ação. Seu campo magnético é mais vasto. Muito bem. Nós vimos isso. Como nos defender dos falsos profetas? Vocês querem saber? Eu sei que vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem, mas vamos ver. Com o conhecimento, disse Kardec. Por isso é que a gente tem que estudar. Eu sei que tem gente aqui que não está gostando nada desses estudos, mas olha aí, tem que estudar, disse Kardec. Iluminará a mente humana, o conhecimento. Aniquilará a fé cega, que é a base da construção dos novos estímulos que entram por nós, porque eles precisam de uma base. A base são os estímulos antigos, que são a fé cega. Sem base não tem construção. Todo mundo sabe disso. Jesus mesmo ensinou a construir, não é? Sobre a rocha, e não sobre a areia, onde passa um rio. Diminuirá o número deles à medida que a humanidade se esclarece.
Vamos ver os princípios da vida mental. Vamos recordar com André Luiz, capítulo 12, reflexo condicionado. Ideias próprias em temas afins são reflexos condicionados da atividade psíquica. As criaturas trocam de modo permanente, desde o início da humanidade, quando o homem ainda era selvagem, vamos dizer assim. Ele usava esses processos inconscientes da conjugação mediúnica. Nós fomos médios desde o começo, só que não era no centro espírita, para receber uma mensagem específica. A gente recebia mensagens de todos os que pensavam como pensávamos, todos aqueles que sintonizavam aquilo que nós estávamos sintonizando. E íamos apurando a nossa capacidade de perceber o mundo, as coisas e dividir conhecimentos também. Agentes de indução. Autossugestão. Escolher os objetos ao fixar uma ideia. Os princípios combináveis com os nossos entram dentro de nós. Podemos ouvir tudo, leia tudo, mas só guarde o que for bom, já dizia o apóstolo. Conquistada a razão, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Prestou atenção numa coisa, toma cuidado, porque você pode receber a força, a impressão daquilo que você está fixando, desde que você aceite dentro da sua mente. Então, a questão da vontade, acima de tudo, nos elementos de troca no campo mental, são de extraordinária importância. Estamos ligados em espíritos com todos os encarnados ou desencarnados, que pensam como pensamos, independente de fatores espaciais. São agentes da indução, agentes que levam as coisas para, sem um fio, sem um elemento de ligação. Mas tem um elemento de ligação, sim, que é o fluido universal. É através do fluido universal que as energias mentais se transportam sem fio nenhum, porque elas vão para tudo que é lado, de um jeito que o homem ainda não sabe definir. Conversação, leitura, quadro, ideia, assunto, espetáculo artístico, visita efetuada ou recebida, conselho, opinião, representam fatores de indução. Presta atenção. Se você está recebendo uma visita, presta atenção, fator de indução. É ou não é? Na minha casa só entra gente boa. Não tem problema, eu nem presto atenção. Muito bom. E as profecias que nós ouvimos na televisão todo dia, na área da política, na área da ciência, na área da religião, na área etc. Meus irmãos, presta atenção. Não podem combinar com os nossos princípios, nós temos que fazer seleção. Uso do discernimento. Graças a Deus, lei divina, liberdade de escolha da consciência entre o bem e o mal. Nosso pensamento é livre, graças a Deus, para poder evoluir, progredir. Não somos prisioneiros, mas na posse da razão, lembremos-nos, o discernimento é o leme. Navio sem leme, vai para onde? Para o fundo do mar. Porque não demora, ele encontra uma onda, pega ele de lado e ele vai embora. Tá certo? Navio sem leme, por maior que seja, vai para o fundo do mar. Muito bem. Na vida física, lidamos com correntes eletrônicas, que são poderosas, que constroem o nosso mundo. Tudo o que existe, tudo que vemos, está, vamos dizer,
suportado, sedimentado, alimentado pelos poderes das correntes eletromagnéticas, do átomo ao homem, das montanhas ao céu e etc., dos planetas, tudo. Na vida mental, correntes mentais são muito mais poderosas, porque elas estão por trás de todas as correntes eletrônicas do campo material, conforme nós estudamos no livro Mecanismos de Mediunidade. É possível mudar? É? O que é que vocês acham? Essas coisas estão guardadas dentro de nós. Para mudar, precisa alguma coisa de fora entrar dentro de nós, como entrou naquele cão que comeu a carne pela primeira vez. Antes de comer, ele não reagia com saliva nenhuma. Depois que ele comeu, começou a reagir conforme os reflexos condicionados que ele já tinha sobre a alimentação, babando antes, só de ver. Cheiro, é ou não é? Mesma coisa. Em cima do que nós já temos construídos dentro de nós, que é isso aí, nós podemos, sim, inserir novos reflexos ou uma nova construção. O sistema é esse, é enxertia sobre os reflexos existentes de novos comportamentos, baseado em novos campos de energias da mente, aceitando o bem para realizar as nossas tarefas dentro da amplitude da nossa capacidade de compreensão do bem. Nós não vamos também dar salto nenhum. É ou não é, meus irmãos? É preciso uma enxertia sobre os reflexos psíquicos existentes, que nunca são os ideais. E essa é uma lei divina, meus irmãos, maravilhosa. É uma lei de amor de Deus para conosco. Em cima do que nós temos construído na experiência, até de mal, do mal, ele nos permite assimilar novas propostas de comportamento, de compreensão, de reações, porque existe alguma coisa em nós que pode receber as novas propostas e servir de base para elas. É por isso que os espíritos de cima têm uma paciência imensa com os espíritos criminosos, imperfeitos, etc., porque eles sabem que eles, sim, vão construir, em cima daquele mal que organizaram dentro de si mesmos, o bem. É lei de Deus, é lei divina. Ele não tem que arrancar tudo o que tem dentro dele. Ele vai construir em cima do que ele já aprendeu nas lições da vida, seja para o bem ou seja para o mal. Vou te contar, né? É importante, meus irmãos. Os princípios de reflexão, afirma André Luiz, podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. É isso que eu estou falando. No espírito humano, a razão lhe faculta o privilégio da escolha. O discernimento deve ser usado à feição de leme que a razão não pode esquecer. Guardai-vos, disse Jesus. Conhecê-lo-eis, os falsos profetas, pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Morais, sempre morais. Nunca materiais. É outra forma de se iludir, que nós, muitas vezes, acabamos envolvidos pelos títulos, pelo poder,
pelo dinheiro, pela riqueza desses tais falsos profetas, pela importância social, né, etc. Mas nós temos que conhecer o homem e como é a sua moral, o resultado moral da sua vida, para poder aceitar certas coisas. Muito bom. Não é fim, não. Vou fazer uma reflexão aí. Ainda tem um tempinho, eu tinha programado para botar fim, se não desse tempo. Mas deu. O que eu vou fazer, né? Reflexões. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Qual o objetivo desse capítulo? Separar o falso do verdadeiro. É o desafio da nossa vida, meus irmãos. É a luta do bem e do mal, dentro e fora de nós, o tempo inteiro. O que é mais difícil nesse capítulo? Eu diria saber que não sabe, como Sócrates ensinava. Importante é a gente saber que não sabe e ter a atitude madura, correta, de observar todos os parâmetros que foram estudados por André Luiz e explicitados no campo das energias da mente, das atividades da nossa mente. Saber que não sabe. Muita gente fica pensando que sabe, dizendo que sabe e não sabe. Muito bem. O maior impacto desse capítulo é o guardai-vos de Jesus. Jesus sabia o que estava falando. Contrata segurança. Bota a gente te defendendo contra os falsos profetas. E nós sabemos, pelas explicações todas, que essa segurança está dentro da nossa cabeça, é o ciclotron, na linguagem de André Luiz. Ciclotron da vontade. Aplicações. A bondade de Deus, a liberdade de escolha, pensamento livre. Deus nos permite aproveitar todas as construções do nosso passado, com as novas propostas do bem, por exemplo, o Evangelho de Jesus, para construir um mundo de reflexos compatíveis com a lei do amor e da fraternidade. Esse é, no caso, a coisa mais emocionante, vamos dizer assim, que nós podemos para reconhecer a grandeza, o amor de Deus para todas as criaturas, inclusive para os criminosos, para os falsos profetas e, sobretudo, também para cada um de nós, que todos nós temos compromissos com a ignorância e com a necessidade de compreender melhor as coisas que Jesus ensinou. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos.